Olá pessoal, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais uma crônica dominical aqui pelo canal Cláudio Chaves. Hoje, dia 8 de dezembro de 2024, com o título Sadismo acima de tudo, demagogia acima de todos. Eu sou Cláudio Chaves, tenho 53 anos, sou um homem preto. Tenho 1,69 m de altura, 68 quilos, cabelos crespos e curtos, pretos e brancos. Tenho uma calvície na frente, as sobrancelhas um pouco cheias, né, os olhos um pouco apertadinhos, um rosto arredondado, tenho o nariz bem avantajado, lábios carnudos. Estou vestindo uma camiseta vermelha e, por coincidência, estou sentado em uma cadeira também vermelha. Ao fundo aparece uma janela de vidro, né, e refletida a imagem das nuvens, né, de algumas árvores aqui da frente. Na crônica dominical de hoje, né, eu quero comentar um pouco sobre a situação do abuso, da violência do Estado através do seu instrumento armado, que é a polícia. Mais especificamente sobre o caso de São Paulo, que aconteceu lá do policial que acabou arremessando, né, o jovem de uma ponte em um córrego. Antes, porém, eu quero fazer duas considerações. A primeira é que também me chamou muita atenção o caso lá do avião, né, da discussão lá da mulher lá que filmou a moça que não quis ceder a sua poltrona lá do lado da janela para a criança, não é? Mas eu não, meu comentário a esse respeito não é quem tem razão, quem deixa de ter razão, etc., como estão comentando por aí. Né? É basicamente sobre duas questões. Uma delas é com relação à exposição, né, que eu penso que é algo que a gente deve sempre chamar a atenção, né, nesses tempos de redes sociais, etc. Qual o impacto disso para a vida de uma criança, né? Porque isso aí vai ficar, vamos dizer assim, para sempre, né? Esses comentários. Então, quais são os impactos ao longo da vida dela, né, para a vida dessa criança? A gente deve pensar bastante, né, em relação a isso, no meu entendimento. Segunda questão é me solidarizar com a mãe, né? Mas com a mãe e tal, sim, porque apesar de não ter filhos, mas eu sou filho, tive pai, tive mãe, né? Eu não tenho, meus pai e minha mãe são falecidos, mas eu acompanhei, né, de perto a luta, né, dos meus pais, principalmente da minha mãe. Então, eu entendo que é um tanto confortável falar assim de fora. Primeiro que ali é um recorte, a gente não sabe o antes, do que aconteceu, etc. Tal, a situação. Então eu sempre parto dessa premissa, né? De que, independentemente de qualquer coisa, de qualquer atitude, de qualquer negligência, né, de qualquer erro, né, cometido por um pai, por uma mãe ao educar os seus filhos, né, eu tenho uma coisa a falar a respeito disso. Né? Eu tenho sou bastante reticente, né, bastante reservado quando é para falar sobre esse assunto, porque eu entendo que a responsabilidade, né, que pesa sobre os ombros de um pai, de uma mãe, né, por mais que esteja para educar um único filho, ela é maior do que administrar qualquer nação, governar qualquer nação. Então, o meu comentário é basicamente isso. Né? Eu entendo que é muito confortável falar assim de fora, fazer meme, criticar, mas se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, né, não é algo tão simples assim. A outra observação, antes de fazer a minha crítica a respeito do que aconteceu lá em São Paulo,
é dizer que o meu posicionamento aqui, né, eu sempre tenho feito críticas aqui, essa questão do extremismo, essa questão da louvação, da apologia à violência, seja a violência policial, a violência política, a violência eleitoral, a violência de gênero, todos os tipos de violência, essa questão do extremismo, essa questão da intolerância, da prevalência de uma visão sobre a outra, e etc. e tal. Mas eu quero dizer que, em que pese constitucionalmente, juridicamente, haver mecanismos que condenem, né, que criminalizem certas atitudes nesse sentido, né, como essa questão da tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e etc. e tal, né, crimes de ódio, né. No aspecto ideológico, eu entendo que essas pessoas estão fazendo o mesmo que eu, elas estão defendendo aquilo que elas acreditam. Portanto, eu não tenho assim essa intenção de ficar aqui tentando convencê-las de se posicionarem de forma diferente, de pensar como eu. Não, de forma alguma. Eu entendo que é legítimo, ideologicamente é legítimo. Elas não estão satisfeitas, né, porque sempre eu tenho dito isso aqui, quase todas as minhas postagens, meus textos, sempre falo isso. Desde o começo disso daí. Né, que a posição dessas pessoas não é que elas sejam contra a questão da corrupção. Né? Corrupção sempre houve no Brasil, né? Muito mais até do que nesses últimos tempos que a gente tem visto desde a redemocratização para cá. Né? Não é a questão do PT e da esquerda, etc. Porque antes eles falavam que era a esquerda, que era o PT, depois o PSDB, o PSD, qualquer grupo, qualquer pessoa é cientista, é professor, é artista, é jurista, se colocou contra, criticou o que eles pensam, né, é comunista, é corrupto e tal. Então, na verdade, o que essas pessoas elas são contra, o que as incomoda, o que elas se sentem ameaçadas, completamente desconfortáveis, é com o Estado Democrático de Direito, com essa proposta de democracia, a questão da soberania popular, né, a questão da diversidade, a questão dessas múltiplas visões convivendo, né, juntos, né, a pluralidade, a interculturalidade, essas questões, né, várias visões sobre gênero, várias visões sobre crença, sobre religião, isso as incomoda, elas se sentem ameaçadas, eu entendo que é um direito delas, né? Portanto, não tem aqui da minha parte nenhuma criminalização e nenhuma tentativa, digamos assim, de convertê-las para o aspecto que eu defendo. Não, de forma alguma. Se elas se sentem bem, se elas se sentem confortáveis lutando por isso, continuem lutando. Eu vou ficar fazendo aqui a minha luta no outro fronte tranquilamente, e eu acredito que isso não, como eu sempre digo, não vai quebrar o osso de ninguém. Isto posto, né, a primeira consideração em relação ao caso de São Paulo é que eu penso que dificulta mais a análise, né, desapaixonada, vamos dizer assim, disso, mais técnica, né, o fato de se usar o termo de condenação à violência do Estado. Né? E aí, do outro lado, as pessoas que se sentem ofendidas e tal, né, já saem com aquela de que direitos humanos defende bandido, que essas pessoas demonizam o Estado, demonizam a polícia porque são defensores de bandido e etc. e tal. Vejam, criticar a violência do Estado, né, seria mais ou menos como criticar a chuva por molhar alguém, ou por molhar a terra. Bom, o papel da chuva é molhar. Cláudia, tu estás dizendo então que o papel do Estado é ser violento? Óbvio. Então não faz muito sentido esse negócio de criticar a violência do Estado. O que se critica não é a violência do Estado. O que se critica é o abuso da violência. É como, por exemplo, se eu falar assim, porque a decisão do juiz foi arbitrária. Por que o juiz é chamado de árbitro? Porque as decisões dele são arbitrárias. Ele não vai consultar ninguém, fazer um... Não, toda decisão de juiz tem que ser arbitrária mesmo. É um arbítrio. Né? Então, assim, o Estado, não nos iludamos. Tanto o Estado autocrático, as monarquias nacionais lá do passado,
né? Elas surgem para substituir um tipo de violência que era pulverizada, que era fragmentada, que era, né, lá dos senhores feudais e tal, para uma violência concentrada na mão de um ente que é o Estado. Mas como assim? Sim, os teóricos, os estudiosos da época, a classe dominante, entendeu que entre uma violência, vamos dizer assim, pulverizada, né, em que cada um exercia a sua lei no seu feudo e tal, seria melhor concentrar esse poder de coibir, de agir de forma violenta, uma violência legitimada, sob apenas uma instituição. E aí cria-se o Estado. Aí depois muda-se do Estado absolutista para o Estado constitucionalista, o Estado democrático, mas o Estado continua sendo essa instituição que tem o direito de agir com violência. E quando eu falo de violência, não estou falando só da violência policial. Basicamente, todas as ações do Estado, elas são ações violentas, elas são ações coercitivas, incluindo, por exemplo, a escola. Que alguém pode dizer assim, não, mas a escola é um lugar de brincadeira, um lugar muito... Não, a escola... ninguém vai à escola porque acha bonito. Não, é porque é lei, é obrigado. Isso não é coerção? É coerção, sim. Então, o Estado, ele existe para isso, né? Ele tem esse monopólio da violência, né? Ele tem essa legitimidade. Ele é constituído para ser violento, para agir de forma violenta. Aí você pode dizer assim, mas a violência nem sempre é só para combater a violência. A coerção não é só para combater... Não. A palavra imposto, ela não existe por acaso. Por que as taxas que pagam para o governo, algumas são chamadas de imposto? Porque é isso, é imposto. Ele não pergunta se você quer pagar ou não, ele impõe. Né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é esse. A gente precisa usar a linguagem correta. Não é que se está se posicionando contra a violência do Estado. Se está se posicionando contra o abuso. Porque daí o Estado já tem o direito de ser violento. O policial já tem o direito de usar a arma, né, de atirar, de conter, né, o meliante e tal. Agora, ir além daquilo que a lei garante, aí é que se está criticando, é aí que está a crítica. E por que eu digo que isso é um sadismo? Por várias razões, por várias evidências. Né? Por exemplo, né, lá no caso de São Paulo, tem um senador que é o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, que se pronunciou mais ou menos assim, dizendo que primeiro ele elogia, parabeniza o policial, né, por ter feito aquilo, mas ao mesmo tempo ele critica, né, a polícia, porque ele diz que foi um prêmio, né, que deram ao rapaz jogando ele num córrego. Deveriam ter atirado ele, né, de um penhasco, de um despenhadeiro, alguma coisa assim. Tá? Ou seja, uma execução, teria que ser feita uma execução, né? Sem ele passar por julgamento, sem ele ser indiciado, sem nada. Simplesmente a polícia deveria, segundo o senador. E aí ele diz que a imprensa está demonizando a polícia e que ele coloca o apoio dele incondicional. Veja, se o apoio dele é incondicional, quer dizer que a polícia pode fazer o que quiser, que ele vai continuar apoiando, não tem limite o apoio dele. Né? E ele fala isso contrariando quem mais tem autoridade para falar sobre o assunto, que é o secretário de Segurança de São Paulo e o governador de São Paulo, que reconheceram e repudiaram e recriminalizaram e condenaram, né, e condenaram a atitude do policial. Mas ele disse que não. O governador está errado, o secretário está errado, não é? A imprensa está errada, os especialistas estão errados. O único erro do policial foi não ter jogado o rapaz de um penhasco, foi não ter executado ele, digamos assim. Eu entendi dessa forma a fala do senador. O senador é uma pessoa ignorante? Não. O senador é uma pessoa que desconhece? Não. Ele é pessoa, digamos assim, implicada na situação? Não. Ele não é de São Paulo, ele não é policial, não tem nenhum envolvimento. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque ele depende, né? O mandato dele depende de voto, depende de popularidade, né? Depende de populismo, e ele sabe que tem uma plateia que compra esse discurso, que gosta de ouvir isso, né? E que ele precisa manter, que ele precisa alimentar. Uma questão de marketing, uma questão de publicidade. Agora, ele falaria isso se não tivesse plateia? Não.
Ele não falaria se ele soubesse que fosse repudiado e tal. Ele está sendo repudiado, está sendo criticado por muitas pessoas, está. Mas para o eleitorado dele, para o grupo dessas pessoas aí que entende que tem que ser assim, não. Então, isso é uma questão, não é só uma questão de ignorância, é uma questão de sadismo mesmo. Nós somos uma população que tem um número muito grande de pessoas que são sádicas, que se deliciam, né? Que têm prazer no sofrimento. A pessoa não quer justiça, ela não quer que contenha a pessoa que está errado ali, o criminoso e tal, leve ele a julgar. Não. E é uma questão. Por que é uma demagogia? Por que eu digo que é sadismo acima de tudo, demagogia acima de todos? Porque esse senador, por exemplo, né, que diz que o policial errou por não ter jogado o rapaz num penhasco, é o mesmo, né, que está lá defendendo uma PEC para anistiar as pessoas que fizeram aquilo lá no 8 de janeiro de 2023, né? Então, para ele, né, esse rapaz que estava fugindo lá de uma blitz, alguma coisa assim, deveria ter sido executado pela polícia e não jogado num córrego, né? Mas aqueles que quebraram lá os prédios públicos, obras tombadas e tal, e ameaçaram a vida de alguns policiais e tudo, esses daí precisam ser inocentados, ser soltos. Você percebe que a demagogia, não é? E aí a gente vê também, por exemplo, que o governador de São Paulo, embora agora ele venha dizer que ele condenou isso aí, como condenou aquele outro policial lá que atirou no rapaz pelas costas, desarmado e tal, não foi um tiro, foram, né, pelo menos uma dezena de tiros, né? Embora ele venha agora dizer que condena isso, há pouco tempo, quando o governo dele foi denunciado por abusos, né, de violência policial, denunciado na ONU, né, ele desdenhou e disse que poderiam denunciar até na Liga da Justiça, que ele não estava nem aí. Né? O outro governador lá de São Paulo, o Cláudio Castro, aquelas operações desastrosas que teve lá da polícia lá do Rio de Janeiro, né? Que matou, entrou, invadiu casas lá e tal, ele nem esperou perícia nenhuma, né? No mesmo dia ele já foi para a televisão parabenizar e etc e tal. O outro governador, o antecessor dele, o Witzel, né? Diante de um sequestro que terminou com a morte do sequestrador, que depois, salvo engano, ficou constatado que era uma pessoa que tinha problemas mentais, ele comemorou numa ação lá espetaculosa, né, de publicidade, descendo de um helicóptero lá e vibrando, e aí depois ele disse que estava comemorando a vida, o desfecho do sequestro, etc. e tal. Então, tudo é uma questão de sensacionalismo. O Dória, ex-governador de São Paulo, quando era governador, disse que a partir de agora, mesmo um bandido, se ele tivesse armado, mesmo depois de rendido, né, depois de contido, ele não seria levado para a delegacia se ele reagisse, né, e nem para a prisão, ele seria levado para o cemitério, né? Ele estava dando ali uma autorização para a polícia simplesmente matar, né? E essas pessoas não se preocupam como fica a cabeça do policial, né, como fica a segurança do policial, então nem aí, porque não são eles que vão, eles só mandam, né? O policial que né, se vire com essas situações todas. Então você percebe que há um sadismo, né? E isso daí, né, não vem de agora, né? Basta a gente fazer uma recapitulação, por exemplo, dos programas televisivos, né, dos programas de televisão que fazem apologia à violência, principalmente à violência do Estado, né? Esses programas, eles ficam no ar em horário nobre a tarde inteira na TV aberta. Isso já vem de muito tempo, né? E esses programas são patrocinados por grandes marcas, né? E eles têm milhões de espectadores. Eles não há um programa assim falando de educação, falando de escola, ajudando as famílias na educação dos filhos. Não, é simplesmente glamorizando o tempo inteiro a violência. E tem espectadores, e tem pessoas glamourizando isso, né? Um deputado que foi presidente na época lá do impedimento
da presidente Dilma, ele fez um discurso épico, um discurso histórico, né, em que ele usou a tribuna do parlamento, da Câmara dos Deputados, para render homenagem, né, a um torturador condenado, né, por tortura, o Brilhante Ustra. E ele arrancou aplausos e alavancou milhões de seguidores e de eleitores, tanto que depois ele foi eleito. Não só por conta disso, evidentemente, mas isso aí contou bastante. Então, o que nós estamos diante é disso. Não é um caso isolado aqui ou ali. Né? Nós vamos continuar assistindo, infelizmente, situações como essa, porque há uma parte da população brasileira que se delicia, que gosta disso, que acha isso bonito, importante, prazeroso, né? E evidentemente, incentiva. Então, eu fico por aqui, né? E espero aí os seus comentários e até uma próxima crônica dominical.